Oi pessoal, bom dia. Eu vou fazer uma outra construção, ela é alternativa, tá? Para a gente poder construir também o ponto médio. Então eu vou estar definindo aqui o ponto A, o ponto B e um outro ponto e o segmento de reta AB, ok? Tem uma construção muito utilizada, tá? Para a gente também obter o ponto médio utilizando o compasso, é inclusive até mais fácil do que aquela outra, né, que eu fiz no outro vídeo. Tá? Eu vou utilizar aqui duas circunferências, uma centralizada no ponto A, passando pelo ponto B, e uma outra circunferência centralizada no ponto B e passando pelo ponto A. Tá? Eu queria que você observasse que essas duas circunferências elas possuem o mesmo raio, né? O raio delas é o mesmo segmento AB, tá vendo? Então quer dizer, a distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui, né? E eu vou pegar esse ponto aqui em cima, tá? Porque eu vou tirar uma foto aqui para a gente poder mostrar no quadro, né? Por que quando eu vou precisar do ponto lá em cima e vou precisar do ponto lá de baixo também, tá? O ponto lá de cima e o ponto lá de baixo, porque a gente vai produzir alguns segmentos aqui, tá? Então, eu vou produzir aqui 4 segmentos e esses 4 segmentos eles têm a mesma medida, tá? Tanto G quanto H, quanto J, quanto I, né? Perceba que de fato, né? Olha lá, G, H, I e J, né? Eles têm as mesmas medidas, beleza? Então, eu vou tirar os rótulos deles aqui, porque depois que a gente traçar esse segmento CD, a gente vai facilmente provar que esse ponto, tá? Quando a gente traça o segmento de reta CD, a gente vai obter o ponto médio, né? Que nesse caso, o ponto E, ele vai ser para nós o ponto médio desse segmento AB, tá? Eu vou mostrar isso para vocês porque que vai dar certo. Então eu vou aqui tirar uma foto e nessa foto eu vou lá para o meu quadrinho e vou mostrar para vocês por que aquele ponto ele vai ser o ponto médio. Ele está mais ou menos associado àquela demonstração que a gente fez, né? Do porquê que aquele outro ponto seria o ponto médio, tá? Então, olha só, como a gente fez lá no desenho, essas 4 distâncias elas seriam a mesma, né? Aqui tem uma distância D, aqui também tem uma distância D, aqui uma distância D e aqui também tem uma distância D, tá? Então, olha, quando a gente faz esse desenho, nós temos que o triângulo de cima, né? Observe, ele tem D, D e AB. Ele é isósceles, né? A gente já sabe que esse triângulo aqui de cima ele é isósceles. Então, se você marca esse ângulo como sendo alfa, esse ângulo de baixo aqui ele também tem uma medida alfa, tá? E o de baixo ele também é isósceles. E além de ser isósceles, ele é congruente ao triângulo de cima. Porque os dois têm dois lados medindo D e tem o lado AB em comum. Então, o de cima ele é congruente ao de baixo, né? O triângulo ABC ele é congruente ao triângulo de baixo, o ABD. Perfeito? Pelo caso lado, 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 né? Eles têm 3 lados com a mesma medida, ó, DD e AB, e o de baixo também, DD e AB. Então quer dizer que a medida desse ângulo também é alfa. E esse ângulo aqui também mede alfa. Confere? Agora, se eu chamo esse ponto aqui de M, né? Eu queria que vocês observassem o triângulo ACD e o triângulo BCD. Eles também são triângulos congruentes. Ó. O triângulo, tá? ADC ele é congruente ao triângulo da direita, o BCD. E o caso deles também é lado, lado, lado. Né? Eles têm 2 lados medindo D, não é isso? E eles têm o segmento CD, que é comum. É por isso que a congruência entre eles é lado, lado, lado. E eles também são isósceles. Então, se você marca esse ângulo como θ, esse aqui de cima ele também é θ porque ele é isósceles. E o da direita é congruente a ele. Então, quer dizer que esse ângulo mede θ
e esse ângulo aqui também mede θ, tá? E agora eu queria que vocês observassem esse par de triângulos aqui, ó. O triângulo ACM, ele também é congruente ao triângulo BMD. Né? E qual que é o caso de congruência entre eles? Olha lá, ângulo alfa, o D e o θ. É o caso ângulo, lado e ângulo. Né? Aí o caso de congruência ele mudou. Então, ó, sendo esses dois triângulos congruentes, eu sei que o θ ele enxerga o AM. Então, o AM de um, ele tem que ser congruente. O AM, né, é enxergado pelo θ. O θ aqui, quem que enxerga? Qual é o lado que é oposto ao θ? É o lado BM. Né? Então, o BM é congruente a N, indicando para mim que M é médio de AB, tá? E uma coisa que é muito interessante, galera, que além desse ponto ser o médio, esses dois triângulos aqui, né, eles também são congruentes, ó. Todos eles são congruentes, esses quatro, ó, né? Então, como esses quatro ângulos são congruentes, sabe o que a gente vai ter? Que a medida desse ângulo, se você chama esse ângulo de φ, esse ângulo aqui ele também vai ser φ. Né? E como a adição entre eles dá um ângulo raso, nós temos que 2 vezes essa medida φ é igual a 180, né? Que é a medida de um ângulo raso. Logo, qual é a medida φ? 180 dividido por 2. 180 dividido por 2 dá 90 graus. Né? Então, de acordo com essa construção, além de você ter obtido o ponto médio, você está construindo com régua e compasso o ângulo de 90 graus. Olha só que interessante. Qual é a medida desse ângulo? Ah lá, nós construímos o ângulo de 90 graus com perfeição também. Tá? E isso é muito interessante nesse tipo de construção. Além de você ter feito o ponto médio, você construiu o ângulo de 90 graus. Ok? Um abraço e até mais.